Minha diretoria termina Atlético Mineiro 2, Fluminense 0 e é até difícil encontrar uma forma de conduzir um vídeo, um texto sobre esse jogo, uma análise, escolhendo por quem passar primeiro, porque tem duas coisas no jogo hoje muito grandes para falar. A primeira é a atuação absurda do Atlético Mineiro, um absurdo. O Atlético Mineiro jogou disparado o melhor jogo dele no ano. O Milito, que eu critico bastante, hoje ele foi quase perfeito, porque eu acho que ninguém é perfeito, porque senão eu diria que ele foi perfeito. Tudo que ele fez hoje funcionou. Ele não tem responsabilidade na dificuldade, pelo contrário. Se dependesse do que o Atlético Mineiro criou, gerou na partida e da maneira que o Atlético jogou, sem nenhum exagero, tinha sido 6-0, 5, 6-0 para o Atlético. Foi um dos massacres mais inacreditáveis, assim, mais fortes que eu já vi entre dois times muito fortes num jogo muito decisivo. Fazia tempo que eu não via isso. Semana passada, o São Paulo jogou uma partida contra o Botafogo muito parecida. E o Botafogo, estatisticamente, teve muito menos volume de jogo e possibilidades de marcar o gol do que o Atlético Mineiro. Então, se na semana passada eu falei tudo o que eu falei do meu time, do São Paulo, você imagina o que eu tô achando da atuação do Fluminense hoje. Então, aquele gol no finalzinho do Daverson é uma das coisas mais merecidas que eu já vi na minha vida no futebol. O Atlético não podia ser eliminado hoje de nenhuma forma para a maneira que o Fluminense se atuou e para a proposta que o Fluminense teve de jogo hoje. O Fluminense foi extremamente covarde, foi um time que deveria pedir desculpas para sua torcida, porque era melhor perder de 3-0 jogando futebol, honrando a camisa, do que fazendo o que eles fizeram hoje. Que é exatamente o que o São Paulo fez na semana passada contra o Botafogo. O time grande não pode jogar desse jeito. Terminar o jogo com 4 zagueiros, sem jogar, sem em nenhum momento tentar jogar futebol, o tempo inteiro dando balão, tentando zero futebol, nenhuma possibilidade ofensiva, vendo o adversário criar todas as formas em cima de você e você não consegue mudar nada, você não tem um ímpeto de mudar nada. Pô, o Fluminense hoje foi um dos jogos mais ridículos da história do Fluminense, não pelo resultado, mas pela forma que o Fluminense encarou o jogo. Esse aí não é o Fluminense que disputou a Libertadores do ano passado, mas muito longe, mas assim, quilômetros de ser aquele Fluminense. E até o sobrenatural de Almeida, que o Tricolor gosta tanto, acho que ele mesmo no final do jogo hoje deve ter olhado e falar, cara, me recuso a ajudar isso, eu não vou escrever essa página, porque isso aqui não é motivo de orgulho. Se o Fluminense faz um gol no final e se classifica nos pênaltis, seria heróica a análise. Por isso que a análise do futebol hoje é tão mal feita, porque as pessoas vão pegar o resultado e vão secar ali e falar, deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Se você se propõe a anular o adversário e nada mais, e ele cria 6, 7 chances de gol em cima de você, não deu certo. Foi ele que não marcou. Você não conseguiu fazer o que você tentou fazer. E foi isso que aconteceu hoje. Um massacre do Atlético Mineiro. E agora vem o lado do Galo e de todas as virtudes da melhor partida do Atlético Mineiro no ano, de um time que sai hoje da arena com muita certeza. O Atlético sai hoje como o Internacional saiu depois do jogo contra o River Plate no ano passado. Ele sai conectado com a torcida, absolutamente eufórico, absolutamente confiante e com outro time, porque agora o time do Atlético sabe que ele consegue jogar bola. Mesmo nessa formação que por muitos meses o Milito tentou e deu certo e não deu, mais não deu do que deu, hoje o Atlético olhou e falou, peraí, eu tenho bola para ganhar essa porra. Eu não sei se eu vou conseguir, mas futebol para ganhar isso aqui eu tenho. E realmente tem. E encontrou num reforço que muita gente questionou a solução para o jogo de hoje. O Daverson, cara, o Daverson é um jogador que assim, eu gosto pra caralho dele, né? Já fiz texto, vídeo, já até sugeri que uma vez ele fosse convocado para um amistoso da seleção só por estar lá, pela declaração linda que ele deu, dizendo que era o sonho da vida dele, que ele sabia que ele não ia chegar, que ele não tinha futebol, mas que era o grande sonho da vida dele e tal. Cara, o Daverson, ele tem todas as características, todas, de que um jogador de futebol precisa ter. Todas. Tecnicamente, você pode discutir o que você quiser do Daverson. Ele não é um gênio, não é nenhum craque, não é nada disso. Mas se o futebol brasileiro tivesse 10 Daverson, o futebol brasileiro seria o mais divertido do mundo. Porque tudo que nós esperamos do futebol é entretenimento. O que esse cara proporciona, além de poder de decisão, estrela, que é uma coisa importante, tá na hora certa, no lugar certo, não ter medo de errar, chamar a personalidade, criar cenas engraçadas, como ele tomar o cartão e cumprimentar o árbitro, esse tipo de coisa. O final do jogo não estava resolvido, estava 2-0, um gol do Fluminense, dava para os pênaltis, ele passou 5 minutos fazendo um sinal para a torcida rodar a camisa, ele é completamente maluco, mas é desse maluco que o futebol vive. A gente respira em cima desses caras, entendeu? Quando o nego fica puto, eu fiquei puto que o Gabigol foi lá, fez o gol e parou na venda, mas é isso que a gente gosta no futebol, é isso que mexe com a gente. Entendeu? A gente tem um fator do imponderável do futebol que a gente exalta, mas que em alguns momentos ele não me fascina. Por exemplo, me fascina o imponderável de um time jogar muito menos ou ser pior e ganhar o jogo? Às vezes sim. Hoje não é o caso. Hoje é o caso de um time que também é muito bom e que se negou a jogar futebol. Então aí não me fascinaria em nada hoje o Fluminense se classificar. Porque não tem nada de heróico ali.
Não teria absolutamente nada de heróico ali. Teria um puta de um cagado, né, de ser sortudo pra caralho e ter achado um resultado. Porque em nenhum momento ali você consegue encontrar adjetivos. E no final do jogo eu até tava pensando, eu estava olhando pra tela e falando, cara, se o Fluminense passar nos pênaltis, eu que sou um cara que gosto mais de exaltar o vencedor do que massacrar o derrotado, como é que eu vou achar adjetivo para qualificar ou para exaltar essa vitória do Fluminense? É uma das coisas mais toscas que eu já vi, o Fluminense se negando a jogar futebol. Isso é ridículo, num jogo que você não tem nada a perder, porque, né, se acabar ali, tá fora. O que foi isso, né? Então, assim, nem o imponderável ele é tão fascinante para mim quanto a figura de um Daverson num campo de futebol, entendeu? Esse cara tinha que inspirar novos jogadores a fazer o que ele faz, a brincar do jeito que ele brinca, até a personalidade que ele tem de falar, cara, eu sei que eu não sou um craque, mas joga em mim que eu vou resolver. Isso é do caralho. O Túlio não era um craque, fazia isso. Quantos e quantos outros faziam isso? E quantos não fazem isso tendo uma qualidade do cacete? Você pega a personalidade do Daverson e bota lá no futebol sei lá, pega aí o Firmino ou o Gabriel Jesus, o Brasil talvez tivesse ganhado uma Copa do Mundo. Simplesmente porque o cara joga em mim, cara. Eu sou o cara, eu resolvo. Mas você não é como foda-se, eu sou, joga aqui. E ele resolve. Ele resolve os jogos mais impossíveis e tal. Então, assim, é um cara foda, uma vitória de Atlético Mineiro hoje, uma vitória daquelas que eu gosto de escrever, que eu gosto de falar sobre a torcida do Galo, sobre tudo que envolve esse clube fantástico. Uma vitória merecidíssima, merecidíssima. E um novo Galo pode surgir a partir do jogo de hoje. Com certeza, um novo astral, um novo ambiente, uma nova conexão entre torcida e time, porque o Atlético Mineiro não necessariamente foi lá e apenas eliminou o Fluminense. O que o Atlético Mineiro fez com o Fluminense hoje foi uma luta do Mike Tyson com o Maguila. Só que o Maguila no fim e o Tyson no começo da carreira, que é pra piorar ainda. Em nenhum momento o Fluminense fez absolutamente nada e o Atlético Mineiro fez o que ele quis, do lado que ele quis, do jeito que ele quis, de fora, cruzando, do jeito que ele quis. Se o Atlético tivesse meia pontaria hoje, tinha sido uma das maiores goleadas desse confronto e de uma quarta de final de Libertadores. Espero que o Mano Menezes reveja alguns conceitos dele, porque mesmo com o regulamento embaixo do braço, eu acho que tem certas coisas que você não pode fazer, e eu acho que o Mano Menezes foi muito mal hoje, como acho, mesmo não gostando muito do trabalho até agora, que o Milito hoje foi espetacular. Tudo que o Milito fez, inclusive a inversão na hora que ele bota o Paulinho e o Hulk mais abertos. A pessoa falou, mas porra, mas ele vai abrir? Sim, porque ele abriu dois aqui, deixou o Arana mais perto do Scarpa do outro lado, ele abre e deixa o Daverson no meio. Meu irmão, ele puxou, ele abriu o campo, ele abriu espaço pro Atlético jogar. Então, assim, cara, eu achei que o Milito hoje foi bom, foi bem pra caralho. Ao não substituir também, porque, pá, mas tava cansado, mas ele ia botar os pica pra bater pênalti, não ia botar moleque pra bater pênalti. Então, cara, eu achei que o Milito hoje foi sensacional e parabéns pro Atlético Mineiro pela vitória pra lá de merecida, pra lá de indiscutível, pra toda a torcida do Galão e pelo espetáculo também feito hoje na Arena, né? Tem lá aquele problema de acústica que eu ainda não fui lá conferir, que dizem que tem, mas o ambiente, a porra toda, o eu acredito voltou, hein? Se segura, River Plate!